Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês, para mais uma videoaula. Vamos começar com a nossa acolhida, seguida a indicação da nossa agenda de hoje, certo? Espero que vocês estejam todos bem. Peguem aí a gramática de vocês, português e linguagens, para que a gente possa dar início à nossa videoaula, certo? Então, como indicação, vamos para a nossa acolhida. Trago para vocês hoje uma reflexão que diz assim: mantendo a paixão pelo tempo presente. O tempo é precioso. Não poderia ser mais verdadeiro do que nossa caminhada com Deus. Entretanto, seria mais exato dizer: o tempo de Deus é precioso. Quando chegamos a um nível em que confiamos que o tempo de Deus é perfeito, podemos nos sentir contentes, não importa onde estamos, pois sabemos que Deus jamais vai nos abandonar. Manter uma paixão pelo tempo presente significa abraçar a luz que temos, onde estamos neste momento e confiar que ela é suficiente, certo? Que assim seja. Então, vamos agora, após a nossa acolhida, aí sim nós vamos para a indicação da nossa agenda, que está presente lá em português e linguagens, página 92 a 95. Em seguida, vamos para a nossa gramática, com versificação, resolução de atividades da página 107 a 113, tá bom? Então, vamos para a correção da atividade português e linguagens. A atividade, ela começa lá na página 92, como já dito aí, tá bom? Então, você pega seu material, você já deve ter feito a sua agenda, né? Vamos começar. Eu tenho dito, pessoal, muito conversado com vocês sobre isso. A correção, ela é diferente da resolução. É um momento de correção. Então, vamos lá. Lê este poema de Carlos Drummond de Andrade. Ainda que mal pergunte, ainda que mal responda, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda que mal te pergunto, e me queimando em teu seio, me salve e me dano. Amor. As Impurezas do Branco, Rio de Janeiro, Carlos Drummond de Andrade. Primeira. Quase todos os versos do poema consistem no mesmo tipo de oração subordinada. A. Qual é a conjunção subordinativa que introduz essas orações? Ainda que, Bem claro aí em todas. Como se classificam, portanto, essas orações subordinativas? Elas se classificam como subordinadas adverbiais concessivas, certo? Orações subordinadas adverbiais concessivas. Qual é a oração principal em relação a essas orações adverbiais? Ainda assim te pergunto. O emprego da expressão ainda que pode apresentar mais de um sentido. Ainda que não mereças, eu te amo. Ainda que mal lhe pergunte, você me ama. Perceba, no primeiro enunciado, a expressão ainda que é uma típica conjunção concessiva, tá certo? Ou seja, apesar de indicar algo contrário, não merecimento ao que se afirma na oração principal, o amor, aquela pessoa, explicando melhor, isso não é suficiente para impedir a ação expressa na oração principal. E qual é essa ação? Que é amar, tá certo? No segundo enunciado, que você pode analisar aí comigo, que é ainda que mal, tem uma conotação de polidez, tá certo? Pois constitui uma maneira educada de introduzir uma pergunta, talvez inconveniente, ou fora de hora. Aí você vai fazer o quê? Você vai destacar no poema um verso em que essa expressão tem um valor concessivo. Ou ainda que mal me exprima, ainda que mal me exprima mal, ainda que mal me julgue, ainda que me julgues mal. Um verso em que essa expressão tem uma conotação de polidez, indicando cuidado ao introduzir uma pergunta, ainda que mal pergunte, principalmente. As orações adverbiais estabelecem relações lógicas, certo? E coesivas importantes na construção do sentido de um texto. Servem para inserir noções de tempo, finalidade, condição, concessão, ou ainda para estabelecer comparação, concomitância ou relações de causa e consequência entre dois fatos. Embora as orações adverbiais sejam comuns na fala, alguns dos seus tipos aparecem mais frequentemente em textos escritos de acordo com a norma padrão da língua e com certo grau, de elaboração de ideias. Olha aí.
As pessoas gramaticais em que estão os verbos e os pronomes empregados no poema permitem deduzir que o assunto diz respeito ao relacionamento entre duas pessoas. A que pessoas gramaticais, certo, se refere os verbos e os pronomes? Primeira e segunda pessoa do singular, eu e tu. Qual é o tipo de relacionamento existente entre o eu lírico e a pessoa a quem se dirige? Comprove sua resposta com a palavra do texto. Um reconhecimento amoroso, como comprova a palavra amor do último verso. As oscilações semânticas da expressão ainda que, mal, expressando polidez ou concessão, certo? Podem estar relacionadas com o tipo de envolvimento que há entre as duas pessoas. Analise bem. Como parece ser o relacionamento entre elas? Seguro e equilibrado ou difícil e oscilante? Justifique com elementos do poema. Difícil e oscilante, né? Como comprova esses trechos. Mal respondas, mal te entenda, mal desculpes, mal me julgues, mal te encare, enfim. Releia o último verso do poema. Nele, o eu lírico cria um paradoxo para definir sua condição sentimental, ou seja, reúne duas ideias opostas em que princípio se exclui, me salvo e me dano. Explica o sentido desse paradoxo. O amor, para o eu lírico, é a um só tempo a razão de tudo e a sua perdição. A razão de sua vida é o amor, mas nesse amor ele se perde. Levando em conta os sentimentos paradoxais do eu lírico, discuta com os colegas. Até que ponto o título do poema é adequado? É bastante adequado, pois apesar de seus sentimentos contraditórios, ideia de concessão, o eu lírico se entrega a esse amor. O poema inicia-se com o verso, ainda que mal pergunte, cuja estrutura sintática se repete por mais 17 versos, certo? Porém, quebra essa estrutura e confirma uma pergunta que não chega a ser explicitada. Levante hipótese, não humano. Considerando-se o significado geral do texto, certo? Qual é a provável pergunta que o lírico faria à pessoa amada? Tipo, você me ama? Você gosta mesmo de mim, né? Possivelmente seria isso. Aí vamos ainda na página 93, semântica, certo? Página 93, semântica e discurso. Olha aí, leia o enunciado a seguir. O enunciado principal do anúncio apresenta dois períodos. Observe-os. 1. Na vida você precisa de força para chegar cada vez mais longe. É de elegância para chegar lá em grande estilo. No enunciado 1, há uma oração principal e uma subordinada adverbial. Identifique-as e classifique-as. Oração principal. Na vida você precisa de força. Oração subordinada adverbial final para chegar cada vez mais longe. 2. Agora observe o enunciado 2. Explicite os termos que estão subentendidos. Os termos que estão subentendidos são: na vida você precisa. B. Identifique e classifique a oração adverbial presente na frase. Para chegar lá em grande estilo, oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Certo? É só você observar. 3. Todo anúncio visa promover um produto ou uma ideia. Qual é a finalidade do anúncio em estudo? Parou para pensar? Promover a venda de um carro. Quem é o anunciante do produto? A empresa Toyota. O enunciado principal apresenta certa ambiguidade. Que sentido tem o enunciado se não levarmos em conta a imagem do anúncio? Vai ter o sentido de que na vida, para alcançarmos nossos objetivos, precisamos de muita coragem, certo? Repetindo, o sentido de que na vida, para alcançarmos nossos objetivos, precisamos de muita coragem. Que novo sentido passa a ter o anúncio quando cruzamos a linguagem verbal com a linguagem não verbal? O sentido de que precisamos de um carro forte para percorrermos grandes distâncias. Além do argumento da força do produto anunciado, que outros argumentos são utilizados para convencer o consumidor a adquirir o produto? Elegância e estilo. 5. O anúncio apresenta orações subordinadas adverbiais finais. Que relação existe entre esse tipo de oração subordinada e os valores utilizados para seduzir o consumidor? O anúncio sugere, tanto na forma sintática quanto no conteúdo, a ideia de que podemos atingir nossos objetivos, isto é, a finalidade na vida, com o apoio de um carro forte, elegante e com estilo. Para indicar que um fato é causa de outro,
Podemos empregar no início das orações conjunções e locuções conjuntivas, porque, como, já que, visto que, uma vez que. Preposições e locuções prepositivas, porque, por causa de, por conta de, em vista de, em virtude de, devido a, por motivo de, em consequência de, por razões de. Veja estes exemplos. Ele será dispensado da equipe porque é negligente. Ele será dispensado da equipe por ser negligente. Observe que ao empregarmos conjunção, o verbo se mantém na forma infinita, isto é, conjugado. Empregando a preposição, o verbo na oração assume a forma infinitiva. Escreva as frases seguintes, substituindo a conjunção subordinativa causal por uma preposição, e em seguida por como, fazer as adaptações necessárias. Veja o exemplo. Ela abandonou os estudos porque mora muito longe da escola. Ela abandonou os estudos por morar muito longe da escola. Como mora muito longe da escola, ela abandonou os estudos. A. Preste bastante atenção. Você tem perdido bons negócios porque é negligente. Aí você vai lá. Você tem perdido bons negócios por ser negligente. Como você é negligente, tem perdido bons negócios. Os alunos do noturno foram dispensados porque faltou energia elétrica. Os alunos do noturno foram dispensados por faltar energia elétrica. Como faltou energia elétrica, os alunos do noturno foram dispensados. Fiquei com estafa porque trabalhei demais este ano. Fiquei com estafa por trabalhar demais este ano. Como trabalhei demais este ano, fiquei com estafa. Perdi a hora do jogo porque durmo muito. Perdi a hora do jogo por dormir muito. Como dormi muito, perdi a hora do jogo. Não progride no curso não progride no curso porque falta as aulas. Não progride no curso por faltar às aulas. Como falta as aulas, não progride no curso. De acordo com a norma padrão da língua no ano, emprega-se a locução por causa de, em vez de, por exemplo, voltei para casa por causa que ia chover. A norma padrão recomenda outras construções, como voltei para casa porque ia chover, uma vez que ia chover, ou por causa da chuva. Tá bom? Observe agora, certo, a relação entre as orações nesses períodos. Nós saímos do hotel porque estava muito frio. Estava tão frio que não saímos do hotel. Então, nós saímos do hotel, oração principal, porque estava muito frio, oração subordinada adverbial causal. Estava tão frio que não saímos do hotel. Oração principal, estava tão frio, oração subordinada adverbial, porque saímos do hotel. Veja que quando há um período com oração subordinada adverbial causal, a consequência do fato é expressa na oração principal, né? A consequência vai estar lá. Você até retoma a oração principal para você encontrar essa relação, tá certo? Por outro lado, quando há um período com oração subordinada adverbial consecutiva, a causa do fato é mencionada na oração principal. Agora responda. No período abaixo, em que oração aparece a consequência do fato nele mencionado? Como a seca foi muito prolongada neste ano, o gado das fazendas nordestinas morreu. Na oração principal, o gado das fazendas nordestinas morreu. Tá bom? Neste outro período, em qual oração aparece a causa do fato? O velhinho falava tão baixo que nós não entendíamos. Na oração principal, o velhinho falava tão baixo, certo? Então, aí foi, né, a nossa correção, certo? Espero que você tenha acertado, que você tenha entendido. E a gente vai para a sequência, né, com a indicação da nossa aula de hoje. A gente começa, que é essa orientação, ela vai servir para que você possa responder a questão, né, da gramática sem nenhuma dificuldade. Então, a gente vai para o verso, que é a unidade rítmica, né, cada uma das linhas. Estrofe, que é o conjunto desses versos. O ritmo, que é a repetição, a divisão perceptiva do tempo e do espaço nos intervalos do poema. Aí ele pode ser regular, todos os versos com o mesmo número de sílabas poéticas, ou irregular, ou ainda livre. Aí nós temos critérios, tá certo? Número de sílabas poéticas, distribuição das sílabas tônicas e átonas, rima, encadeamento, censura e paralelismo. Ainda além das estrofes, né, e da classificação.
Mas, professora, como é que eu vou fazer essa classificação, né? Como é que eu sei? Você vai analisar pela quantidade de versos em cada estrofe, tá certo? Dístico ou parelho, 2 versos. Terceto, 3 versos. Quarteto ou quadra, 4 versos. Quintilha, 5 versos. Sextilha, 6 versos. Septilha, 7 versos. Oitavo, 8 versos. Nona, 9 versos. Décima, 10 versos. Né? Então, a indicação que a gente dá para vocês hoje dessa aula, ela vai estar presente, vamos voltar lá para a nossa agenda, um minutinho, aqui, ó, na página 103, 107 a 113. Eu gostaria que você acompanhasse aí comigo na página 107, né? Para escrever com adequação, tá bom? Pega aí sua gramática, na página 107, tá certo? Para que a gente possa fazer essas primeiras questões comigo. Olha aí. Lê este poema de Paulo Mendes Campos, tá certo? A uma bailarina. Quero escrever meu verso no momento em que o limite extremo da ribalta silencia teus pés e um Deus se exalta, como se o corpo fosse um pensamento. Além do palco, existe o pavimento, que nunca imaginamos em voz alta, onde teu passo puro sobressalta, os pássaros sutis do movimento. Amo-te, de um amor que tudo pede, no sensual momento em que se explica o desejo infinito da tristeza, sem que jamais se explique ou desenrede. Mariposa que pousa, mas não fica, a tentação alegre da pureza. Poema Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1974, página 92. Ribalta quer dizer parte dianteira do palco, onde ficam os refletores. Primeiro, o eu lírico expressa o que sente pela mulher amada. Isso ficou muito, muito claro, né, no poema. Quem é ela? Justifique sua resposta com elementos do texto. Ela é uma bailarina, certo? Conforme o título do poema e os trechos, em que o limite extremo da ribalta silencia teus pés, e onde o teu passo puro sobressalta, os pássaros sutis do movimento. Repetindo para você fazer com calma quem não fez, né? Ela é uma bailarina, tá certo? Conforme o título do poema e dos trechos já subentende, eu deixei claro, né? E ele pede para que a gente justifique com respostas. Então, você vai colocar em que o limite, né, extremo da ribalta, ou silencia teus pés, e onde o teu passo puro sobressalta, ou os passos sutis do movimento, certo? De que modo ele a vê? Ele a vê como um ser especial, certo? Dotado de sensualidade, delicadeza e graça. Né? Ele vê assim como um ser, você pode colocar como ser professor, só como ser especial, pode ser? Pode. Dotado de sensualidade, delicadeza e graça? Pode também. Como ele se sente em relação a ela? Isso fica claro no poema. E ela em relação a ele? Veja bem que são duas perguntas, né? Ele se sente apaixonado por ela, certo? Ele demonstra isso aí bem claro. Enquanto ela parece não se entregar, tá bom? Completamente a esse amor, conforme sugere o verso. Mariposa que pousa, mas não fica. Então, vamos lá. Repetindo, né? Passou a resposta final para quem de repente teve alguma dúvida. Ele se sente apaixonado por ela, enquanto ela parece não se entregar completamente a esse amor, tá certo? Conforme sugere o verso, mariposa que pousa, mas não fica, certo? Aí nós vamos aí para a segunda. Em relação à primeira estrofe do poema, né, eu queria fazer essa com vocês, faça a escansão do primeiro e do segundo verso e classifique quanto ao número de sílabas poéticas. Então, vamos lá. Quer, aí você passa a barrinha, quero, aí outra barrinha, crê, né, barra, vê, barra, meu, vê, barra, só, barra, nó, barra, mó, barra, mem. Pronto, já fez o primeiro. Aí, em, barra, que, o, barra, li, barra, mi, barra, te, es, barra, tre, barra, mó, barra, da, barra, ri, barra, bal. Certo? Então, de novo. Que, barra, né?
Aí, que, barra, ró, es, barra, cre, barra, vê, barra, meu, vê, barra, só, barra, no, barra, tá certo? Que é a expansão que a gente está fazendo. Mem, aí ponto e vírgula. Em, barra, que, o, barra, li, barra, mi, barra, chi, es, barra, tre, barra, mo, barra, da, barra, ri, barra, bal. São versos decassílabos, tá certo? Dessas sílabas poéticas, tá bom? Quais são acentuadas? Isto é, quais que são pronunciadas com uma intensidade? O primeiro verso, né? Ver e men. O segundo verso, tre e ba. Então, a gente encerra assim, né? Essa aula de hoje, certo? E você vai dar continuidade resolvendo as demais atividades. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.